A paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um dia de leitura bíblica e louvamos ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem assim nos concedido. Que honra, que privilégio é estar na presença dEle, ouvir a voz dEle através da sua palavra. Pai, nós queremos te exaltar neste momento, queremos te glorificar. Porque de uma forma tão maravilhosa, Senhor, Tu tem nos escolhido, Tu tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de meditarmos na Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Senhor, através dela. Nesse momento, eu te peço sabedoria, te peço graça, que o Senhor nos conduza, Senhor, nos conduza pelo caminho que o Senhor quer que nós seguimos. Meu Deus, nos ajude. Amém e amém. 1 Samuel, capítulo 19. E falou Saul a Jonatã, seu filho, e a todos os servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatã, filho de Saul, estava muito afeiçoado ao Davi. E Jonatã o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora, guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai. E verei o que houver, o te anunciarei. Então Jonatã falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu ao filisteu, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegrastes, porque, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatã e jurou Saul: viva o Senhor, que não morrerá. E Jonatã chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatã levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dante. E tornou a haver guerra, e saiu Davi a pelejar contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida. Feriram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. Procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança à parede. Então fugiu Davi e escapou naquele mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazeres a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi a Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia,
e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Capítulo 20 de 1 Samuel. Então Saul fugiu Davi de Naiote e Ramá, e veio e perante Jonatã. Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele disse, tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, nem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar, disse, muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos pelo que disse. Não saiba isto, Jonatã, para que se não magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatã a Davi, o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatã, eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com teu pai para comer. Deixo-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo de Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo encontrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatã, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já está mal, está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não todo descobriria eu, e disse Davi a Jonatã. Quem me fará saber se por acaso teu pai e responder asperamente? Então disse Jonatã a Davi, vem e saiamos no campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatã a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu ao meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar-te-á e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatã outro tanto, mas se aprouver a teu pai fazer-te mal também, te farei saber e te deixarei partir, irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para não morra? Tampouco cortarás da minha cabeça a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatã aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatã fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatã, amanhã é a lua nova, e não te achará no teu lugar, pois teu assento se achará vazio. E assentando-te tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como atirara no alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo, ainda busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatã se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e lugar de Davi pareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatã, seu filho, por que não veio filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatã a Saul,
Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixe partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan, e disse-lhe: filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, para que envie-te e faze-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonathan a Saul, seu pai. Ele disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonathan que já o seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonathan, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonathan saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar flechas que eu atirei. Correu, pois, o moço. Ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonathan tinha tirado, gritou Jonathan atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonathan a gritar atrás do moço: apressa-te, avai-te, não te demores. E o moço de Jonathan apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonathan e Davi sabiam deste negócio. Então Jonathan deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos até que Davi chorou muito mais. E disse Jonathan a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos, o nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente seja perpetuamente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonathan entrou na cidade. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, chamado Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão, e nas suas sinagogas
e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado ou com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, que é que fala em vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de ser revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, eu em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, que esperamos? E Jesus, respondendo, disse: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Ou os que se trajam ricamente estão nas cidades dos reis? Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não pareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelhei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porventura, porquanto veio João, não temendo, não comendo, nem bebendo, e dizendo: tem demônio. Vem o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem, comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tem em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te entregues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conheceu o Filho, senão o Pai. E ninguém conheceu o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém?